no coração de uma comunidade rural isolada, onde tradições severas ainda moldavam destinos como se fossem argila nas mãos de um oleiro impiedoso, vivia Elara, uma jovem de apenas 16 anos. Ela carregava o peso não apenas de um corpo que desabrochava com a timidez da idade, mas também de um julgamento cruel que a seguia como uma sombra. Para seu próprio pai, Damião, um homem de rosto vincado pelo sol e pela amargura, Elara era uma vergonha, uma falha em sua linhagem que ele não conseguia tolerar. A sua insegurança, o seu olhar baixo, a sua delicadeza, tudo nele gerava desprezo. E o desprezo, como uma erva daninha, havia crescido até sufocar qualquer resquício de amor paternal. O que Damião não sabia, em sua arrogância cega, era que o ato de crueldade que estava prestes a cometer não seria o fim de Elara, mas o início de uma jornada que abalaria os alicerces de seu mundo podre. O destino tinha uma surpresa reservada, uma reviravolta tão irônica que faria sua maldade se voltar contra ele da forma mais espetacular possível. A decisão foi tomada numa manhã fria, quando a névoa ainda se agarrava às árvores. Damião venderia a própria filha, não por dinheiro, embora algumas moedas fossem trocar de mãos, mas como forma de castigo, de purificação de sua honra manchada. O comprador era um homem da montanha, uma figura quase mítica na aldeia, conhecido como Silas. As histórias que corriam sobre ele eram sussurradas com medo. Um homem de força bruta, solitário, quase selvagem, que vivia recluso em meio à natureza impiedosa. Era o destino perfeito, na mente torpe de Damião, para uma filha que ele considerava inútil. Ela aprenderia o que era a dureza da vida, longe de seus olhos. Ninguém na aldeia podia imaginar que Silas, o temido homem da montanha, não buscava posse nem vingança. Sua intenção era outra, um segredo guardado no silêncio de seu coração. Um plano que visava oferecer abrigo, ensinar a dignidade e provar que o valor de uma alma nada tem a ver com as aparências. Logo, Damião pagaria caro por sua crueldade, e a vida o faria pagar por cada lágrima que sua filha derramou. A injustiça que recaía sobre Elara não era nova. Desde criança, ela sentia o peso do desdém de seu pai. Enquanto outras meninas eram ensinadas a bordar e a sonhar, Elara era ensinada a se sentir pequena. Damião a culpava por tudo, pela colheita fraca, pela doença de um animal, pelo mau tempo. Sua presença para ele era um mau agouro. Ela se esforçava para ser invisível, para ocupar o mínimo de espaço possível na pequena casa de paredes de barro. Seus ombros viviam curvados, como se tentassem proteger seu coração dos golpes verbais que eram lançados diariamente. A comunidade, covarde e cúmplice, apenas observava. As mulheres mais velhas, lideradas pela beata Dona Gertrudes, balançavam a cabeça com falsa piedade, mas em seus olhos brilhava o mesmo julgamento. Para elas, Elara era o reflexo de uma fraqueza que não podia ser tolerada. Uma filha que não impunha respeito era um fracasso do pai, e Damião fazia questão de que todos soubessem que ele não aceitaria tal fracasso. Elara tentou pedir ajuda, em sussurros desesperados que se perdiam no vento. Uma vez, confidenciou seu sofrimento ao padre da aldeia, um homem de mãos suaves e palavras vazias. Ele apenas lhe disse para honrar o pai, para rezar por paciência e para aceitar seu fardo com submissão, como uma boa cristã deveria fazer. Outra vez, tentou falar com Dona Gertrudes, esperando encontrar um pingo de solidariedade feminina. A resposta foi ainda mais cortante. A velha a acusou de ser ingrata, de querer manchar o nome da família com suas lamentações. Um pai sabe o que é melhor, disse ela, com a autoridade de quem nunca teve a própria questionada. Cada porta fechada, cada olhar de reprovação, afundava Elara ainda mais em seu poço de solidão. Ela estava completamente sozinha, uma prisioneira em sua própria vida. Se ao menos eles soubessem a verdade que se escondia por trás da brutalidade de Damião, uma verdade que nem mesmo ele compreendia em sua totalidade. O dia da venda foi o ápice de sua humilhação. Damião a arrastou pela manhã até a clareira na beira da floresta, onde Silas a esperava. O homem da montanha
Era exatamente como as lendas o descreviam. Alto, de ombros largos, com uma barba espessa e mãos que pareciam capazes de quebrar pedras. Seus olhos, no entanto, eram diferentes. Havia neles uma calma, uma profundidade que contrastava com sua aparência selvagem. Elara, tremendo de medo, não conseguia encará-lo. Ela viu seu pai estender a mão e receber um pequeno saco de moedas, o preço de sua vida. Não houve despedida, apenas uma ordem fria de Damião. Vá com ele, esta não é mais a sua casa. O som daquelas palavras foi como uma sentença de morte. Enquanto seguia Silas pela trilha que subia à montanha, cada passo era uma tortura. Ela esperava o pior, uma vida de servidão e violência. O silêncio do homem à sua frente era assustador. O que ele queria dela? Por que a comprara? Milhares de perguntas a atormentavam, mas o medo paralisava sua voz. O sofrimento de Elara era um espetáculo silencioso. As lágrimas rolavam por seu rosto sem que ela emitisse um único som, o choro de quem aprendeu que suas queixas não seriam ouvidas. A subida era íngreme, e suas pernas fracas mal conseguiam acompanhar o ritmo firme de Silas. Ele não olhava para trás, mas Elara sentia que ele sabia de sua dificuldade. Em certo ponto, ela tropeçou em uma raiz e caiu, arranhando as mãos e os joelhos. O desespero a dominou. Era o fim. Agora, a violência começaria. Mas, para sua surpresa, Silas parou. Ele se virou lentamente, e por um instante ela viu algo em seus olhos. Uma faísca de preocupação. Ele estendeu a mão enorme. Elara hesitou, o corpo tenso de pavor. Mas não havia ameaça em seu gesto. Com o coração batendo descontrolado, ela aceitou a ajuda. O toque de sua mão não era áspero, mas firme e seguro. Ele a ajudou a se levantar sem dizer uma palavra, e depois diminuiu o passo, ajustando seu ritmo ao dela. Foi o primeiro ato de bondade que Elara recebera em anos, e isso a confundiu mais do que qualquer ameaça. A cabana de Silas ficava no alto da montanha, escondida entre pinheiros antigos. Era uma construção rústica, mas sólida, com fumaça saindo da chaminé. O medo de Elara retornou com força total ao cruzar a porta. O que a esperava lá dentro? A realidade, no entanto, era desconcertante. O interior era simples, mas limpo e organizado. Havia uma lareira acesa, uma pequena mesa com 2 bancos e prateleiras cheias não de armas, mas de livros e potes de ervas. O cheiro era de madeira e pão fresco. Silas apontou para um pequeno quarto nos fundos. Ali, disse ele, sua voz grave e pouco usada. É seu. Elara entrou no cômodo e viu uma cama feita, com um cobertor de lã dobrado sobre ela. Era pequeno, mas era um espaço só seu, algo que ela nunca tivera. A confusão em sua mente era imensa. Aquilo não era o cativeiro que ela imaginara. Não havia correntes, não havia cela. Havia uma cama quente e um homem que, até agora, não lhe dirigira uma única palavra cruel. Mas o karma nunca esquece, e a teia do destino estava apenas começando a ser tecida. A verdade oculta nas montanhas logo viria à tona, e o mundo de Damião seria virado de cabeça para baixo. Os primeiros dias foram de um silêncio tenso. Elara mal saía do quarto, esperando a cada momento que a verdadeira natureza de seu dono se revelasse. Mas Silas seguia uma rotina tranquila. Ele acordava cedo, cuidava de sua pequena horta, cortava lenha e passava horas lendo um de seus muitos livros. Ele cozinhava para os 2, refeições simples e nutritivas, que deixava na mesa para que ela comesse. Ele nunca a forçou a nada, nunca a olhou com cobiça ou raiva. Sua presença era calma e constante, como a própria montanha. Aos poucos, a curiosidade de Elara começou a vencer o medo. Ela o observava de longe, intrigada. Aquele homem não era o monstro que a aldeia pintava. Ele cuidava de um pássaro com a asa quebrada que encontrou na floresta, alimentando-o com uma delicadeza que contradizia suas mãos calejadas. Ele falava com as plantas enquanto as regava. Havia uma gentileza nele, uma paz que Elara nunca havia conhecido,
Can you believe such cruelty existed in her father, compared to the unexpected kindness of this stranger? Um dia, a coragem de Elara floresceu. Ela saiu do quarto e o encontrou na varanda, entalhando um pequeno pedaço de madeira. Ele estava fazendo um pássaro, incrivelmente detalhado. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou, mas não disse nada, apenas continuou seu trabalho. Por que? Ela começou, a voz fraca e trêmula. Por que me comprou? Silas parou de entalhar. Ele olhou para as montanhas distantes por um longo momento antes de responder. Eu não a comprei, disse ele finalmente. Eu a resgatei. A resposta a deixou sem palavras. Resgatada? Do quê? De quem? Seu pai ia destruí-la, continuou Silas, a voz baixa, mas carregada de uma emoção que ela não conseguiu identificar. Eu já vi isso acontecer antes. O julgamento, a crueldade. Eu não podia deixar acontecer de novo. Aquelas palavras abriram uma pequena fresta na muralha de medo de Elara. Pela primeira vez, alguém via seu sofrimento. Alguém o nomeava. As lágrimas vieram aos seus olhos, mas desta vez não eram de desespero, mas de um alívio avassalador. A partir daquele dia, a dinâmica entre eles mudou. O silêncio deu lugar a conversas hesitantes. Silas começou a ensiná-la. Ele lhe mostrou os nomes das ervas e suas propriedades curativas. Ele a ensinou a ler melhor, usando seus próprios livros, e descobriu que ela tinha uma mente rápida e ávida por conhecimento. Ele a ensinou a entalhar madeira, guiando suas mãos inseguras com paciência infinita. Elara florescia sob seus cuidados. Seus ombros se endireitaram. Sua voz ganhou firmeza. O brilho voltou aos seus olhos. Ela aprendeu a sorrir, um som que parecia estranho e maravilhoso em seus próprios lábios. Pela primeira vez na vida, ela se sentia valorizada. Ela não era uma vergonha, era uma aprendiz. Não era inútil, era capaz. O homem que todos temiam como uma fera se revelou o mais gentil dos professores. A ironia era brutal. Na tentativa de jogá-la em um inferno, seu pai a havia enviado para o único paraíso que ela conheceria. Mas a vida na aldeia continuava, envenenada por fofocas. Damião se vangloriava de ter se livrado da filha fraca, de tê-la entregue a um homem que a endireitaria. As pessoas comentavam, imaginando as torturas que a pobre Elara estaria sofrendo nas mãos do bruto da montanha. Dona Gertrudes até mesmo organizou uma missa pela alma da menina perdida. Eles criaram uma narrativa de terror e se deleitavam com ela, reforçando sua própria retidão. Que gente desprezível! Se ao menos soubessem a verdade sobre o que acontecia naquela cabana isolada. Se pudessem ver Elara rindo enquanto aprendia a fazer pão, ou lendo em voz alta para Silas à noite, suas cabeças explodiriam com a dissonância. A ignorância deles era o solo fértil onde a justiça futura deitaria suas raízes. E logo, muito em breve, eles colheriam a tempestade. Enquanto Elara se transformava, ela também se tornava mais observadora. Havia uma tristeza nos olhos de Silas, uma melancolia que aparecia quando ele pensava que ela não estava olhando. Ele frequentemente olhava para o leste, na direção de uma crista distante, com uma expressão de dor profunda. Um dia, enquanto limpava a pequena oficina dele, Elara encontrou uma caixa de madeira trancada, escondida sob uma lona empoeirada. Sua curiosidade foi mais forte. Ela encontrou a pequena chave em uma fresta da parede e, com as mãos trêmulas, abriu a caixa. O que encontrou lá dentro fez seu coração parar. Havia um conjunto de roupas de bebê, amareladas pelo tempo, e um pequeno berço de madeira, entalhado com uma habilidade e um amor que a deixaram sem fôlego. E, no fundo da caixa, um maço de cartas amarradas com uma fita de seda desbotada. Ela sabia que não devia, mas não conseguiu resistir. Abriu a primeira carta. A caligrafia era delicada, feminina, e as palavras que leu a fizeram cambalear. As cartas eram de uma mulher chamada Lyra para Silas. Eram cartas de amor, cheias de esperança e sonhos, mas também de medo.
Lyra falava de sua família, de um irmão mais velho que não aprovava seu amor por Silas, um forasteiro da montanha. Ela descrevia a crueldade desse irmão, suas ameaças, seu desprezo. O nome do irmão fez o sangue de Elara gelar. Era Damião, seu pai. Lyra era sua tia, a irmã que seu pai havia renegado e apagado da história da família. A mulher que ele dizia ter fugido e morrido na desonra. A verdade era muito pior. Damião não a havia apenas renegado. Ele a havia atormentado. As cartas contavam a história de como Lyra, grávida, foi expulsa de casa e buscou refúgio com Silas. A pressão e a tristeza, segundo as últimas cartas, a deixaram fraca. Ela morreu no parto. E a criança, uma menina, morreu com ela. O berço era para sua prima que nunca nasceu. Naquele momento, tudo mudou. A revelação caiu sobre Elara como um raio. Silas não era um estranho que a resgatou por bondade aleatória. Ele era seu tio por casamento, o homem que amou a irmã de seu pai, a mulher que Damião destruiu com sua crueldade. Silas a resgatou não apenas porque viu nela um reflexo do sofrimento de sua esposa, mas porque ela era família. A última ligação viva com seu grande amor perdido. Ele a salvou do mesmo monstro que lhe tirou tudo. A dor e a fúria se misturaram no peito de Elara. Seu pai não era apenas cruel. Ele era um monstro que repetia seus pecados. Um homem capaz de destruir a própria irmã e depois tentar fazer o mesmo com a própria filha. A ironia era tão cortante que quase a sufocou. Damião, em seu desejo de punir a filha que ele via como fraca, a entregou nas mãos do único homem no mundo que conhecia toda a extensão de sua maldade. O único homem que tinha as provas de seus crimes passados. Elara confrontou Silas naquela noite, com as cartas na mão e lágrimas de fúria nos olhos. "Por que não me contou?" Ela perguntou, a voz forte e clara, sem o tremor de antes. Silas olhou para as cartas e depois para ela, e a tristeza em seus olhos era um oceano. Ele não precisava explicar. O olhar dele dizia tudo. A dor da perda, o fardo do segredo, a proteção que ele queria lhe dar. Ele não queria sobrecarregá-la com o passado, queria dar-lhe um futuro. Mas o passado não podia mais ser ignorado. A verdade havia sido libertada e exigia justiça. Naquele instante, a menina tímida e assustada morreu para sempre. Em seu lugar, nasceu uma mulher com o fogo da vingança nos olhos. Uma mulher que não descansaria até que seu pai pagasse por cada vida que ele arruinou. A vida iria fazer Damião pagar por cada lágrima. E o instrumento de seu acerto de contas seria a própria filha que ele desprezou. A transformação de Elara foi total. A insegurança deu lugar a uma determinação de aço. Ela e Silas passaram os dias seguintes planejando. Não era uma vingança movida pelo ódio, mas uma busca por justiça, por redenção para a memória de Lyra. Silas havia guardado tudo. As cartas, um diário de sua falecida esposa e até mesmo uma declaração que ela escreveu detalhando as ameaças e a coação de Damião para que ela renunciasse à sua parte na herança da família. Era uma bomba relógio que ele guardara por quase 2 décadas, esperando pelo momento certo, ou talvez sem nunca ter tido a força para usá-la. Agora, ele tinha um motivo. Ele tinha Elara. Eles não iriam apenas expor a verdade moralmente. Eles iriam destruí-lo legalmente e socialmente. O palco para a derrocada de Damião seria a festa anual da colheita da aldeia, o evento em que ele mais se orgulhava de exibir seu status de patriarca respeitado. Seria ali, diante de todos que o reverenciavam, que sua máscara cairia. No dia da festa, Damião estava no auge de sua arrogância. Ele recebia os cumprimentos dos aldeões, o peito estufado de orgulho. Ele falava sobre a importância da tradição, da força e de manter a família na linha. Ele era o pilar da comunidade, o exemplo de retidão. Mal sabia ele que seu mundo estava prestes a ser demolido. No meio da praça lotada, quando Damião subiu em um pequeno palanque para fazer seu discurso anual, eles chegaram. Silas e Elara. A multidão se calou, chocada. Elara não era a menina assustada que eles lembravam. Ela caminhava de cabeça erguida,
os olhos fixos em seu pai, com uma expressão de fria resolução. Silas estava ao seu lado, uma presença imponente e silenciosa, segurando uma caixa de madeira. A confusão no rosto de Damião rapidamente se transformou em raiva. "O que você está fazendo aqui?" Ele rosnou para Elara. "Quem te deu permissão para voltar?" "Eu não preciso da sua permissão", respondeu Elara, sua voz ressoando clara e forte pela praça silenciosa. "Não mais." A surpresa no rosto das pessoas era palpável. O que teria acontecido com a menina? O que você teria feito no lugar dela, ao ver o rosto de seu algoz na sua frente? Silas subiu no palanque ao lado dela, ignorando os protestos de Damião. Ele abriu a caixa e tirou as cartas. "Muitos de vocês me conhecem apenas por histórias", começou Silas, sua voz grave capturando a atenção de todos. "Eles me chamam de bruto, de selvagem. Mas hoje, vocês conhecerão a verdade, não sobre mim, mas sobre o homem que vocês tanto admiram." Ele começou a ler. Leu as palavras de amor de Lyra, e depois as palavras de medo. Ele leu sobre a crueldade de seu irmão, Damião, que a expulsou por amar um homem que ele não aprovava. A cada palavra, o rosto de Damião se tornava mais pálido. Murmúrios começaram a se espalhar pela multidão. Damião tentou interromper, gritando que eram mentiras, calúnias de um forasteiro. Mas Elara o deteve. "Ele não está mentindo", disse ela, olhando diretamente para a multidão, para Dona Gertrudes, para o padre, para cada rosto que a havia julgado. "Lyra era minha tia, a irmã que este homem", ela apontou para Damião, "apagou da nossa história. Ele a destruiu com sua crueldade, assim como tentou me destruir." A revelação caiu como uma bomba. A história secreta, o pecado original da família de Damião, estava exposta para todos verem. Silas então apresentou o diário de Lyra e a declaração sobre a herança roubada. Não eram mais apenas palavras, era evidência. A ganância de Damião, sua maldade, estava documentada em preto e branco. Ele não era apenas um pai cruel. Era um ladrão, um tirano que levara a própria irmã à morte. Naquele momento, tudo mudou. Os olhares de admiração que Damião recebia se transformaram em olhares de horror e desprezo. Seus amigos e vizinhos se afastaram dele como se ele tivesse uma praga. Dona Gertrudes levou a mão à boca, o rosto uma máscara de choque e vergonha. Ela havia defendido um monstro. O papel de vítima e vilão se inverteu instantaneamente e de forma brutal. Elara, a pária, era agora a portadora da verdade, a justiceira. Damião, o pilar da comunidade, era um monstro desmascarado. A justiça poética era deliciosa de se ver. A humilhação dele era pública, total e irrevogável. Mas o clímax ainda estava por vir. O que ninguém esperava era que Silas, prevendo a negação de Damião, havia contatado o xerife da cidade vizinha. E bem naquele momento, o xerife e 2 de seus deputados atravessaram a multidão. A cena do homem da lei se aproximando de Damião foi de um silêncio mortal. "Damião de Almeida", disse o xerife em voz alta. "O senhor está preso sob a acusação de fraude, coação e por sua responsabilidade na morte de Lyra de Almeida." As algemas clicaram nos pulsos de Damião na frente de toda a aldeia. Aquele homem, que minutos antes era o rei do lugar, agora era um criminoso comum, sendo levado como um animal. Ele tentou lutar, gritou, implorou, mas ninguém o ajudou. Seus antigos admiradores agora o olhavam com nojo. Ele olhou para Elara, os olhos cheios de um ódio impotente. "Você vai se arrepender disso", ele sibilou. Elara o encarou, sem vacilar. "Você já está se arrependendo", respondeu ela com uma calma gélida. A vida estava fazendo ele pagar por cada lágrima, e o preço era sua liberdade, sua honra, tudo o que ele valorizava. A queda de Damião foi completa. Suas terras, em parte obtidas fraudulentamente da herança de Lyra, foram confiscadas e, por direito, transferidas para Elara, sua sobrinha neta e única herdeira legal da linhagem de Lyra.
sua reputação foi pulverizada. As pessoas que antes o reverenciavam agora cuspiam ao ouvir seu nome. Ele foi julgado e condenado a uma longa pena de prisão, onde o antigo patriarca orgulhoso se tornou apenas mais um número, esquecido pelo mundo. Os vilões secundários também tiveram seu castigo. Dona Gertrudes e os outros fofoqueiros da aldeia foram consumidos pela vergonha. Sua autoridade moral foi destruída e eles se tornaram objeto de zombaria, um lembrete constante da hipocrisia e do julgamento cego da comunidade. O karma de fato nunca esquece. A justiça pode tardar, mas não falha, e quando chega, é implacável. Elara, agora dona de seu destino e de suas terras, não buscou vingança contra a aldeia. Ela buscou a cura. Com a ajuda de Silas, ela transformou a antiga casa de seu pai, o lugar de seu sofrimento, em algo novo. E na montanha, a cabana que fora seu refúgio se tornou o centro de um projeto ainda maior. A humilde menina que nunca magoou ninguém e que só queria ser amada, encontrou seu propósito. Ela e Silas usaram a herança e os recursos para criar um santuário, um abrigo para outras jovens mulheres de comunidades vizinhas que, como Elara e Lira antes dela, eram vítimas de tradições cruéis e famílias opressoras. A cabana na montanha se tornou um farol de esperança. Um lugar onde a bondade florescia nos lugares mais improváveis. Anos se passaram. Elara se tornou uma mulher forte, sábia e respeitada, não pelo medo, mas pelo amor e pela compaixão que demonstrava. Ela liderava o santuário com Silas ao seu lado, não mais como tio e sobrinha, mas como parceiros em uma missão de vida. Eles curaram as feridas um do outro e construíram uma família baseada no respeito e no propósito mútuo, provando que o amor que não julga é a força mais poderosa do universo. A aldeia abaixo mudou lentamente, forçada a confrontar seus preconceitos. As gerações mais novas cresceram ouvindo a história de Elara, a menina que foi vendida e voltou como uma rainha, não de riqueza, mas de espírito. Damião apodreceu na prisão, um homem quebrado e esquecido, uma nota de rodapé na história triunfante de sua filha. Sua queda foi permanente, um testemunho sombrio de sua própria maldade. Esta história nos lembra que a verdadeira força não reside na brutalidade ou na imposição de poder, mas na bondade, na coragem de proteger os vulneráveis e na resiliência do espírito humano. A crueldade pode parecer vitoriosa por um tempo, mas ela carrega dentro de si as sementes de sua própria destruição. Aqueles que semeiam o mal inevitavelmente colherão a ruína. E nos ensina a lição mais importante de todas: nunca, jamais, julgue alguém pelas aparências. O bruto pode ser um santo, o pilar da comunidade pode ser um monstro, e a menina tímida e assustada pode ter dentro de si a força para mover montanhas. Que isto sirva de aviso a todos aqueles que usam a tradição como desculpa para a crueldade. O mundo mudou, e a justiça, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra seu caminho. A bondade, no final, sempre vence.